Alô pessoal, nós estamos aqui hoje na Expo Zebu 2026, 91ª Expo Zebu, esse evento ímpar na pecuária brasileira, né, um evento que era inaugurado pelos presidentes, né, do país e tudo. Então é uma alegria muito grande poder estar passando aí algumas coisas, alguns dos conhecimentos nossos nesse lugar, né, nesse solo sagrado, vamos dizer assim, do Zebu. É muito bacana, a gente estava andando aqui pelo parque, vocês veem aqui atrás os Nelores pintados, né, de clientes nossos, que a Mineirembe transfere embrião aqui da fazenda do Butina. Então, a gente andando aqui, vimos um stand da Índia. Então, é muito legal entender que a gente trouxe esse gado da Índia, né, o gado zebuíno, foi selecionado aqui no Brasil através das ferramentas, né, de seleção e através da multiplicação genética, hoje principalmente pela FIV, né, 97% dos embriões produzidos no Brasil são através da tecnologia da fertilização in vitro. E o pessoal da Índia veio lá da Índia para cá, montaram o stand e hoje eles estão adquirindo genética brasileira, adquirindo embriões e voltando com essa genética lá para a Índia. Então, muito bacana a gente ver, e é esse ambiente que a gente está hoje aqui, e a gente queria fazer uma live bem descontraída e tudo, para falar quais os 5 maiores segredos da fertilização in vitro na Mineirembe. Na verdade, quais os 5 principais segredos da Mineirembe. Então, eu queria, vamos chegar aqui um pouquinho mais perto, aqui perto do barracão, para a gente ver esse gado. É um gado Nelore pintado, que há 2 anos ele já feito pista, né, avaliação de pista deles. Então, animais muito bacanas, com a estrutura muito boa de carcaça, animais que realmente trazem uma beleza muito bacana. Então, começando aqui nesse lugar maravilhoso, falar um pouquinho dos 5 segredos. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar a gestão, né, robusta de todos os dados, de tudo que acontece no processo como um todo da Mineirembe. Então, dentro da Mineirembe, são 26 anos que a gente trabalha com transferência de embrião, é a maior central, foi a primeira central de receptora de FIV do mundo, né, porque o Brasil foi o país que começou a tecnologia da FIV no mundo. Então, a gente foi, né, iniciou lá atrás, no ano de 2000, então estamos fazendo esse ano, em junho, vamos fazer 26 anos, né, de central, e já são mais de 210 mil embriões transferidos. Hoje a gente trabalha com um banco de 7 mil receptores, né? Então, a gestão de todos esses números, a gestão de todo esse processo, eu destacaria como elemento, o primeiro elemento aí de controle e um dos grandes segredos da Mineirembe. Então, desde que a gente compra os animais, a gestão desses dados, ele entra na fazenda de recria, a gente faz todos os exames, as vacinas, repete as vacinas depois de 30 dias, faz a mochação cirúrgica desses animais, leva esses animais até 11 arrobas, depois vão para as fazendas de pé, onde são observados cio, a gente tem um trabalho diferenciado de cio natural, e o controle disso é muito bacana, porque os peões hoje, eles anotam o cio, não na caneta e no bloquinho, eles anotam já no app. A gente tem um programa robusto de gestão do pessoal da GA Soluções, pessoal muito bom, que trabalha com a gente aí já há alguns anos. Então, a pessoa digita esse número, a gente já cai isso numa central, a gente já tem o histórico daquela receptora, se ela já transferiu alguma vez ou não, qual que é o peso estimado naquele momento, que a gente tem um peso às vezes de 1 mês atrás, 2 meses atrás, que a gente pesa todos os animais a cada 3 meses, e aí a gente já tem a gestão de tudo isso, a gente já sabe daqui 7 dias como que vai ser a transferência, o volume, a qualidade dos animais, que a gente tem as raças, né? Se os animais são meio sangue Angus, se os animais são girolandas, se os animais são gusolandas, a gente já tem tudo isso catalogado. Então, a gestão disso tudo, né, isso faz toda a diferença. Depois, na fazenda de TE, observou se transferiu o embrião. Depois de 30 dias, esse animal volta para a gente palpar. Depois de 60 dias, volta para sexar. E depois, aos 90 dias, a gente repalpa para estar entregando para o nosso cliente, né? Aos 60 dias também a gente faz uma foto da receptora, onde gera um certificado. Esse certificado tem todos os dados de rastreabilidade dos animais, então com quando que foi vacinado, qual a vacina que usou, qual laboratório que produziu a vacina, qual a partida daquela vacina, qual o exame. Então, tudo isso é um controle muito robusto. Então, a gente destacaria como um primeiro ponto dos segredos, né, aí da Mineirembe. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar
seria a seleção da receptora. Então, o animal, quando a gente vai comprar, o fornecedor fala de um lote de animais que ele tem para vender, ele filma esses animais, manda para a gente negocia o preço em arroba, e aí a gente vai lá ver os animais. Primeiramente, no curral, o veterinário entra e faz a seleção fenotípica. O que? A gente busca a habilidade materna. Então, a gente tem aí animais fracos, né, de garupa fina, estreita, sem barbela, animal da frente fechada. Esses animais a gente não pega, a gente já parta no curral do fornecedor. Então, o que a gente busca nessa separação? Eu quero animais de garupa larga, animais de garupa comprida, animais compridos como um todo, muito bem arqueados de costela, a barbela solta, umbigo solto, a vulva grande. Então, tudo isso a gente vai buscar. E animais de meia orelha, né? São animais que a gente chama de meia orelha, são o quê? Animais o mais perto possível do meio sangue europeu com o zebuíno. Então, pode ser um girolando, pode ser um cruzamento industrial, de Angus, de cimental, de um Gusolanda, muito bom. Então, várias raças aí que a gente busca, mas sempre a heterose do meio sangue. Então, essa seleção toda é feita antes de qualquer coisa, né? Se tem os 4 tetos mamários bem inseridos. Então, tudo isso a gente vai observar na seleção. Aí, apartou esses animais do curral, eles vão para dentro do brete, e aí lá a gente tira o sangue para fazer o exame de brucelose, faz o exame de tuberculina, e palpa os animais para saber se tem algum problema reprodutivo, se o ovário está bem, se o útero está bem e tal, quais as condições desses animais. Aí depois pesou, a gente paga o fornecedor e leva, né, para a central. Então, esse trabalho de seleção, ele é de suma importância. Porque uma receptora mal selecionada, se ela não tiver qualidade boa, habilidade materna, ela não vai ser uma boa receptora, ela não vai emprenhar, ela não vai conseguir parir bem, ela não vai conseguir desmamar bem o bezerro. Você tem que juntar uma série de características de habilidade materna e, além disso, a mansidão. Não adianta você entrar no curral, tá aquele animal lá querendo pegar todo mundo, pulando por cima do curral e tal. Não adianta a gente querer um animal desse para a receptora, que vai ser difícil você aproveitá-lo mesmo com o trabalho que a gente faz de doma racional, tudo não tem como, né? Então, é um processo aí que a gente fala que ajuda muito a gente. Às vezes a gente vai comprar lotes de 200 receptoras e compra 50, né? Porque realmente a seleção é muito criteriosa, né? Um terceiro ponto que a gente gostaria de destacar seria a nutrição. Vamos chegar aqui no barracão do Nelore. Aqui a gente está, né, o barracão do Nelore do Xisto, né, que é um cliente nosso também de Nelore, tanto pintado como Nelore branco. Então vocês veem aí o barracão deles, né, um clientaço nosso aí, com os animais muito bem tratados e tal. Então eu queria falar um pouquinho aqui, né, já que esses animais estão tão bem nutridos, né, estão num ambiente tão bom, vamos falar do terceiro ponto, que é a nutrição. Né? A nossa nutrição das receptoras são basicamente a pasto. Então a gente tem pasto aí há 26 anos que eles são adubados, que eles são calcareados, corrigidos, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, microminerais. A gente faz um trabalho bacana com experimentos também de biológicos, de outros produtos, né? de adubos orgânicos. Então, a gente está sempre na vanguarda, né? Um dos 4 pilares da Minerembra é a inovação. Então, na nutrição não é diferente, a gente faz muito trabalho em cima disso. Então, o animal está a pasto, comendo ponta de capim, são pastos rotacionados. Na verdade, a gente faz um manejo hoje que a gente chama de rotatino, onde a gente come só a ponta de capim, realmente. A gente entra no capim um pouquinho mais alto e sai com ele. Na verdade, entra com ele um pouquinho mais baixo e sai com ele um pouquinho mais alto do que o normal para comer só o filé, para o animal ter menos volume de apreensão de alimento, né? E com isso a gente vai ter uma ruminação melhor, né? E isso vai dar um ganho de peso melhor para os animais e vai dar um maior índice de prenhez. E o sal mineral, que sempre é fornecido à vontade, a gente faz uma formulação de acordo com cada fazenda e com cada categoria animal. Por quê? A gente tem a facilidade de ter uma fábrica de ração específica para Minerembra. Então a gente tem 7 fazendas, né, onde a gente produz esse sal em uma fazenda, né, faz a mistura dele, compra os ingredientes, faz a mistura e distribui. Então a gente tem uma fórmula específica. Então eu tenho uma fórmula específica para a fazenda de alta,
que é fazenda de serra, a gente tem uma formulação para fazenda de várzea, a gente tem formulação para recria, formulação para animal que está observando o cio e formulação para animais prenhes. Então, e também para os animais de LP, que a gente faz uma parceria grande com o pessoal de integração lavoura-pecuária e também um sal mineral para isso. Então, tudo isso é muito bem medido, né? O ganho de peso a gente avalia a cada 3 meses, passa todos os animais da Minerembro na balança para ver se aquela dieta está indo bem, se aquele tipo de pasto está indo bem, se aquela adubação teve o resultado esperado. Então, tudo é medido, né? O que não mede não evolui. Então, a nutrição ela é levada a sério dentro da Minerembro. Então, tem um professor nosso, grande amigo nosso, já foi homenageado, inclusive, no nosso prêmio lá de honra ao mérito, que é o professor Paulo Henrique Franceschini, o Cocão, um abraço, Cocão, que ele, primeira aula de reprodução, ele falou, Eduardo, pessoal, né, a reprodução entra pela boca. Então, um animal que não for bem nutrido, que não tiver um score corporal bom, ele não vai ter uma condição de útero boa, ele não vai ter uma condição, né, de ovário boa para receber um embrião. Né? Então, a gente tem que preocupar com a nutrição da receptora. A receptora não é simples, não é fácil. Não adianta vocês quererem entrar num processo de multiplicação genética e falar, não, a receptora é coisa à toa, é animal mestiço, a novilha qualquer, você joga lá num fundo de pasto, numa braquiária rapada lá, ela emprenha e vai levar a gestação, depois me entrega o bezerro aqui, depois a gente dá fim nela. Não é assim. Né? Vocês têm que lembrar que, por exemplo, toda a miogênese, né, que é a origem das células musculares do feto, né, elas são originadas nos 3 primeiros meses de gestação. E como a Minerembro entrega a receptora aos 90 dias de gestação, quer dizer, o seu bezerro ele vai estar formando um número de células musculares conosco, dentro da Minerembro. Então, se não tiver, né, um desenvolvimento em número de células desse feto, depois não adianta para frente. Não tem como ter um compensatório. Depois vai haver a hipertrofia dessas células, mas o nascimento de novas células é muito pouco. Então você vê uns animais desse aqui do xisto, né, muito bem nutridos, muito bem, né, muitos desses aqui foram animais produzidos de receptoras da Minerembro. Então eles conseguem mostrar todo o potencial genético deles, né, desde que tenha, né, um número de células suficiente. Isso serve tanto para o gado de corte como para o gado de leite. Né? O gado de leite, por exemplo, o número de células do aparelho mamário, ele é definido no primeiro terço de gestação. Então não adianta você querer turbinar a alimentação depois, não adianta. Então isso está lá. E a gente sabe que nutrição, né, faz toda a diferença. Um quarto ponto que a gente queria colocar seria a sanidade juntamente com o bem-estar animal. Então, esse controle sanitário ele é de suma importância dentro da Minerembro. Né? Esse é um dos grandes segredos da Minerembro. E tanto é que a maioria dos clones do Brasil, por exemplo, são transferidos na Minerembro. Pensa bem, você fazer um clone de um touro que faz 2 coletas por semana, 52 semanas, cada coleta ele produz lá 250, 300, 350 doses de sêmen e vende sêmen a R$1.000, sei lá. Então, quer dizer, quanto custa, né, um touro desse? Né? Aí faz um clone dele e a gente transfere lá na Minerembro. Por quê? A gente não tem nada a ver com esse preço, com esses valores. A gente tem a ver com a responsabilidade do resultado. Isso passa muito pelo controle sanitário. Então, quando os animais entram na Minerembro, eles recebem uma bateria de exames e vacinas. São 3 exames de brucelose, 3 exames de tuberculose, 2 doses de IBR, 3 doses de IBR, BVD, leptospirose, carbúnculo, raiva. A gente foi a primeira central, né, o primeiro lugar no mundo a utilizar em todo o rebanho antibiótico terapia preventiva com streptomicina. Então, a gente importava da China, diluía, fazia isso lá e aplicávamos 50 miligramas, aplicamos até hoje 2 doses, 50 miligramas por quilo, justamente para limpar a leptospirose, que é um grande causador de aborto. Então, essa sanidade nossa ela é impecável e inegociável. Né? Lá na casa do fornecedor, quando a gente faz o exame de brucelose, qualquer tracinho mínimo que tenha, o animal foi vacinado com a B19, não importa, se o animal mostrou reação, ele fica para trás, a gente não compra. Né? E dentro da central a gente usa, né, a B51, né, para fazer a vacina nos animais, para realmente ter um controle sério. E os animais são feitos, além disso tudo, exames ao longo do processo. São 3 exames de brucelose, né, ao longo do processo, e 3 exames de tuberculose, incluindo o exame dupla comparativa, né, que é um exame muito mais específico, né, como os animais PO
também são feitos exame dupla comparativa, né? Os animais que estão em pista aqui sendo julgados são todos feitos nesse sentido. Então, esse controle sanitário, ele é um diferencial nosso e as pessoas enxergam isso, né? Muitos deles falam, poxa, Eduardo, eu não entendo por que os embriões, quando transferem aí, dão um índice de preenche diferente, muito maior, e o índice de aborto ao longo da gestação inteira é menor. Então, justamente por esse controle sanitário que a gente tem, é lógico, além do cio natural, que isso dá uma diferença grande, mas é um dos diferenciais, né? E juntamente com o bem-estar, né? O animal, a gente precisa sempre entender e vestir o chapéu do animal, né? Entender o comportamento, ele está feliz no teu pasto é bem sombreado, ele está bebendo uma água de qualidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de água dentro da Minerembro, né, é um negócio que eu não brinco e é a prioridade número um. Eu falo para o pessoal que trabalha nas estruturas das fazendas, né, limpando pasto, corrigindo cerca e tal, eu falo para todo mundo, a primeira coisa que a gente deve preocupar dentro de uma fazenda se chama água. Né? E não adianta você querer que o gado beba água em rio, água em copo, porque não vai ter qualidade. A velha história, né? Bebe água limpa só o primeiro, né? Então, quem chega primeiro bebe água limpa, né? O segundo animal já vai beber água suja. Agora, quando você faz um esquema de poço artesiano, joga uma água no alto e depois distribui por gravidade, que é o nosso caso na Mineirência, você tem um resultado infinitamente melhor. Né? A gente tem ganhos de peso expressivos desses animais, índice de preço diferenciado, um dos motivos é a água. Eu brinco que o animal nosso, né, receptor da Mineirência, bebe uma água melhor que eu bebo. Né? Porque na minha cidade a gente faz, né, a Copasa lá, faz o tratamento de água que vem da represa de Furnas, e aí a represa de Furnas tem 34 municípios que jogam os esgotos na represa, né? Então vocês imaginam, a gente pega aquela água, bota no tratamento, faz aquele monte de química e tal, e joga para a população beber, passa no filtro e tal, e a gente bebe essa água cheia de cloro, cheia de produtos e tal. E o gado nosso? Não, o gado nosso, do jeito que você sai a água do poço artesiano, 150, 180 metros, joga numa caixa d'água no alto, depois a caixa do alto distribui por gravidade nos bebedouros, e a água é limpíssima, é impecável, é melhor do que a que a gente bebe na cidade. Então, justamente, é um dos segredos nossos, né? É entender o bem-estar do animal, o animal está bebendo uma água de qualidade, ele tem sombra no piquete, fazendas que não tem sombra, piquetes que não tem sombra, a gente bota sombrite, né? Porque isso dá diferença, a fêmea precisa ter conforto térmico, senão ela não emprenha, se emprenhar aborta. Né? Então, isso é uma coisa que a gente pega muito pesado em cima, porque esse conforto e esse bem-estar é muito grande. Então nós estamos na feira, até o Nilson estava ali agora há pouco, a gente estava conversando, Nilson Dornelas, que nos orienta nessa parte de doma racional dos animais, e o Nilson, ele faz um trabalho grande, todo ano ele vai lá dar esse curso, e ele dá um treinamento, como amansar o gado, como trabalhar melhor com os cavalos, né, na doma do dia a dia, na lida do dia a dia com o gado, como chegar no gado, você tem que chegar de lado e não chegar de frente. Então, uma série de questões que a gente mostra, e isso é muito bacana. E também, além do cavalo, treinamento com o cachorro, né, cachorros treinados, de raças específicas, que realmente trabalham com o gado de uma maneira sem assustar o gado, mas recolhendo o gado dentro do curral sem um latido. Então, tudo isso, a gente tem essa preocupação e o Nilson nos dá uma mão muito grande aí. E, por último, agora nós vamos ali na pista, vem aqui, vamos mostrar a pista da Exposebu de Uberaba para a gente falar o último grande segredo da Minerembro. Então, vem comigo. A gente está aqui no parque, um final de tarde muito bacana aqui em Uberaba. Agora a temperatura está ficando fresquinha. Então dá um look na pista como um todo aí. Só para mostrar a pista como um todo, nós temos os Nelores. Hoje está tendo avaliação de fêmea, Nelore ali. Lá ao fundo tem um pouco de gir padrão. Então agora já encerrando, né, os movimentos aqui. E aí eu queria falar desse último e talvez o principal segredo da Minerembro. Escutem com atenção. E esse item se chama gestão de pessoas. Né, a gente está vivendo um mundo aí um pouco diferente, não é só no Brasil, é fora do Brasil também,
pessoal fala do apagão de mão de obra, que essa geração nova não quer saber nem de estudar, nem de trabalhar, né? Uma geração nem e tudo. Mas independente dessas discussões, o que a gente faz dentro da Mineirês para a gente ser diferente? É realmente valorizar pessoas. Então, mesmo a gente trabalhando com genética, com tecnologia, no caso nosso, biotecnologia, 90% do trabalho vem das pessoas, só 10% vem de tecnologia. Então, o que a gente está fazendo com as nossas pessoas? Né? Como que a gente lida com as pessoas no dia a dia? Né? Isso faz toda a diferença, todo mundo é importante, ninguém é melhor que ninguém. A faxineira da Mineirês tem o mesmo tratamento do diretor, não tem pesos diferentes. Então, como valorizar as pessoas? Né? Então, a gente tem um trabalho diferente, por exemplo, desde o início da entrada de uma pessoa na Mineirês, ela recebe em cima de resultado. Então, ela é bonificada financeiramente, em cima do seu salário, com relação aos seus resultados. Entregou, não entregou? Então, a gente tem 10 indicadores todo mês que a gente fecha e a pessoa vai lá ganhar mais ou menos de acordo com o que ela entregou individualmente. A gente não faz premiação coletiva. Tem algumas premiações, mas daí é só final do ano. Mas todo mês é em cima de percentual de prenhez, é em cima de percentual de cio, é em cima de óbito, taxa de óbito, animais sumidos, uma série de abortos, né? Então uma série de coisas, custeio, GMD, né? Ganho médio diário, lotação de fazenda. Então tem uma série de itens que a gente mede justamente para valorizar essas pessoas. A gente dá curso de treinamento o tempo inteiro. Então, acabei de falar do curso do Nilson, a gente tem cursos junto com o pessoal do Sebrae, cursos aí de diversas naturezas que a gente dá. E o legal é que a cada semestre a gente faz um ciclo de palestras. E quem assistiu algum curso nesse semestre, no dia do ciclo de palestras, a gente faz o funcionário que fez o curso apresentar o curso para os demais, porque nem sempre a gente consegue com que todo mundo faça aquele curso. Aí ele tem que aprender o curso para ensinar no ciclo de palestra. Então é um negócio muito bacana, é até legal para vocês implantarem aí. E a gente faz um no meio do ano e um no final do ano, sempre às sextas-feiras. Aí no meio do ano, no sábado, a gente faz um evento depois do ciclo de palestra, no sábado, de cavalgada, onde os próprios colaboradores que organizam isso. E aí é um evento de família, onde o pessoal leva as esposas, leva os filhos, todo mundo arruma os cavalos para todo mundo, então não só os cavalos da Mineirês, arrumando cavalo em vizinho, nas cidades vizinhas e tal. Então é muito legal que a gente começa o evento 7 horas da manhã, com um grande café, depois a gente monta nos cavalos, tem o carro de apoio que vai na frente, e aí tem lá um pão com carne, uma paçoca de carne e tal, a gente para num ponto para almoçar, depois volta, ou senão já fica naquele ponto, né, até mais de tarde, e depois os caminhões vão lá buscar os cavalos. Então é um evento bem bacana, organizado pelos próprios colaboradores, o pessoal adora, ama. E no final do ano, depois do ciclo de palestra, na sexta, a gente tem uma confraternização no sábado, onde a gente avalia os melhores do ano. Né? Então nessa confraternização, a gente passa para o pessoal 10 prêmios, para vocês terem ideia. Então ali a gente premia o melhor observador de cio, a gente premia o melhor controle de gado, a gente premia o melhor colaborador do ano, onde todo mundo vota em todo mundo em 6 itens diferentes. E aí, média normal, quem tirou a maior nota, leva, ninguém tem peso diferente no voto. É bem legal, a gente dá um prêmio de honra ao mérito, alguém que realmente fez a diferença na Mineirês ao longo dos anos. A gente tem premiação para a melhor ideia, a gente tem premiação para o melhor auxiliar de transferência. E para as crianças também, né? A gente dá prêmio para as 3 melhores notas dos melhores alunos, filhos de colaboradores nossos. E aí a gente dá um kit escolar, a gente dá uma mochila, então é muito legal, uma disputa muito saudável, muito legal. E aí a gente distribui isso para as crianças. Então é muito legal tudo isso que a gente faz de valorizar pessoas. Né? Na verdade, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que às vezes dentro da nossa